Seja muito bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você vai descobrir que empreender não precisa ser um fardo. Dá para construir empresas lucrativas, organizadas e que geram liberdade. Empresas que crescem sem sugar a sua vida, sua energia e o seu tempo. E mais, empresas que aumentam de valor no mercado ano após ano. Bora juntos desvendar o código dos negócios extraordinários? Estamos aqui hoje com um convidado super especial e você vai ficar feliz assim como é a Felicidade Empreendedora. Hoje, o empreendedor, ele é do ramo do vinho. Estou aqui com o Bruno da Pontelo do Van. E aí, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado eu pelo convite, é um prazer. Obrigado. Bruno, quem é o Bruno antes desse CNPJ? E o que levou você a empreender? O Bruno é uma pessoa totalmente comercial. Sempre busquei, né, esse perfil, sempre tive essa qualificação, né, na área comercial, na qual me trouxe hoje, né, tudo que eu conquistei. E há um tempo atrás, meu sócio veio me fazer um convite. Ele já está na área há 30 anos, né, é o Arley Pontelo. A empresa, inclusive, vem do sobrenome dele, por essa identificação comum dos vinhos. E, curiosamente, ele me chamou para tomar um vinho e eu peguei e falei com ele que eu não nasci para poder tomar vinho, né? E, curiosamente, uma semana depois, ele me chamou para a gente poder fazer sociedade na área de vinhos. E eu até brinquei com ele, você deve estar de brincadeira, né? Porque te falei uma semana que eu não nasci para tomar vinho. E ele falou, não, se você quiser aprender, nós vamos, né, caminhar junto. Eu falei assim, então, vamos. 22 dias, todos os dias ali, tomando vinho, conversando sobre vinhos, né? Depois comecei a estudar, comecei a me desenvolver, e aí a gente resolveu montar a Pontelo do Van. E muito interessante na história dele, gente, que o Bruno, talvez até por isso, né? Porque ele não era tomador de vinho, antes de escalar o negócio, eles fizeram um teste, né? Eles vendem hoje, a persona deles, os clientes deles são restaurantes, mas eles começaram a validar o produto por meio de pessoas físicas. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, como que isso definiu o seu posicionamento de mercado hoje, ter começado a vender para pessoas físicas. Isso, exatamente. Aí, nesse período, nós buscamos trabalhar com pessoas físicas para a gente poder entender o paladar do nosso cliente, né? Como que nós iríamos colocar esse produto no mercado, entender um pouco o mercado. Então, enquanto a gente fazia esse trabalho com as pessoas físicas, né, tendo feedback delas de como que elas iriam tá apreciando, né, um bom vinho, nós fazíamos um trabalho no mercado, principalmente com os restaurantes, para entender quais que são as dificuldades hoje dos restaurantes em termos de parceiros. Porque vinho não é um produto barato para você ter um estoque muito alto. Então a gente foi entender como é que o mercado, quais eram as dificuldades do mercado, para nós realmente entrarmos, né, com uma condição de parceria mesmo, algo bem diferencial. Muito bom. E teve algum desafio assim que ficou mais marcante no início? O que é que vocês fizeram para virar a chave, se em algum momento talvez passou na cabeça, poxa, é muito difícil empreender, isso não é pra gente? Não, essa questão não, né? Que realmente, assim, eu e meu sócio, a gente é bastante empreendedor. Então, isso nunca passou. O que passou de dificuldade foi porque como a gente começou na verdade, não por mim, né? Mas por ele, né? Que é uma questão bem interessante do nosso processo aí de parceria. A gente começou a iniciar esse trabalho com pessoas físicas. E no decorrer do caminho, ele tem um nível de relacionamento muito legal, né? Eu não tinha até um momento tantas pessoas assim com apreciação de vinho, até porque eu não tomava. E aí ele pegou um dia e falou assim, desse jeito não dá. Só eu que consigo vender, só eu que consigo apresentar. Eu falei assim, beleza, mas eu sempre te falei que o meu know-how é pessoa jurídica. Vamos mudar a chave? Vamos fazer agora a empresa acontecer como CNPJ? Para que a gente saia desse contexto pessoa física e vamos pessoa jurídica para mim poder te mostrar da minha capacidade. E aí, realmente, depois disso, a gente, graças a Deus, a gente explodiu. Sim. E é um desafio, né? Importar vinhos prêmios e distribuir aqui no Brasil, até por uma questão, talvez, de concorrência nesse mercado. O que foi mais determinante para esse posicionamento, para vocês se destacarem hoje? O que vocês tiveram que vencer assim, mais nesse modelo de negócio de vocês?
Realmente, importar hoje realmente não é fácil, né? As questões tributárias, né? O tempo de importação, tudo isso aí realmente não é fácil. Então, a gente entendeu que a gente precisaria fazer um investimento para a gente realmente ter um estoque, né, volumoso para a gente poder garantir para o nosso cliente continuidade. Então, o que a gente realmente se apropriou nesse momento que a gente estava estudando, né, um pouco os parceiros, era justamente isso. Ter um estoque volumoso para que a gente conseguisse atender o nosso cliente com bastante precisão e rapidez e agilidade. Visão de marca, né? Esse período vocês construíram. Quanto tempo tem a empresa hoje? 10 anos. 10 anos. Já tem uma marca consolidada no mercado. Quando você olha para a marca e também para a rentabilidade do negócio, para o valor de mercado do negócio, porque muitos empresários hoje constroem um negócio pensando só no agora, no lucro momentâneo. Qual a consciência que vocês têm com o equity do negócio? Talvez sucessão? Nós ainda não pensamos um pouco nisso, né? Porque assim, ele tem 3 filhos que estão em outro segmento. Eu tenho 2, né? Com uma menor de idade, a outra está iniciando agora na trajetória. Então, ou seja, essa questão de sucessão a gente ainda está um pouco estudando, né? Não tem nada concreto ainda não. Mas em relação à estrutura da empresa, né? A patrimônio, a solidez, realmente hoje graças a Deus, a gente está bem estruturado. Hoje nosso estoque hoje é todo pago, né? Todo concretizado, todo quitado. Então, assim, nós temos hoje um volume de estoque bem considerável, que automaticamente entra para esse passivo da empresa. Eles são novos, né? Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas perguntando sobre sucessão, mas sucessão, quando você pensa em sucessão, às vezes não é que você vai morrer, você pode empreender outros negócios e às vezes você vai deixar que os filhos toquem o negócio e de repente você também quer vender o negócio, né? Quando a gente constrói negócio, a gente deve construir com essa visão também de equity, porque amanhã pode aparecer novas oportunidades de mercado e você pode buscar aí uma venda ou até mesmo novos investidores para o negócio, para profissionalizar a gestão, a administração com esses empresários que abriram mão de parte do negócio porque foram expandir em outros mercados. Inclusive, isso que você está falando tem muito a ver com o meu sócio, né? Hoje ele é advogado, então ele tem uma empresa de advocacia, temos uma imobiliária também, então assim, ele cuida muito dessa parte, né? A Pautela do Van eu cuido um pouco mais, então isso aí que você falou realmente é totalmente coerente, né? Então assim, você precisa realmente entender, pensar, porque se ele não tivesse pensado nisso, ele não abriria uma nova empresa. E no próximo bloco, a gente entra em temas centrais para quem quer construir empresas com lucro, liberdade e valor real de mercado. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. E vai uma pergunta muito importante agora para você, Bruno. Se a sua empresa, a Pautela do Van, fosse uma pessoa, como ela seria reconhecida? Qual o jeito de ser dela? Caráter, resiliência e comprometimento. Esse é o DNA empresarial da empresa dele. Como ele é reconhecido pelas pessoas que compram dele. E muito importante agora a pergunta que eu vou fazer para ele, hein? Porque às vezes a gente quer mostrar o DNA empresarial, criar uma cultura interna para fornecer para os nossos clientes. Mas nós esquecemos que para atrair os melhores talentos e profissionais, e hoje os empresários reclamam que não conseguem contratar, para você atrair, você também precisa dessa cultura empresarial. Então, Bruno, eu vou te fazer mais uma pergunta, aqui para o Bruno, tá? O que você se diferencia, sua empresa se diferencia, que é a razão para que um funcionário, uma pessoa que produz, que tenha comprometimento, escolha a sua empresa para trabalhar e não a concorrência ou não outras empresas. Para você contratar, você não tem só seus concorrentes de vinho. Eu sou, inclusive, seu concorrente. Você tem um bom funcionário aí, eu também quero. Por que as pessoas vão ter que escolher a sua empresa e não as demais?
Olha, eu entendo que o grande diferença da Ponteira do Van é a qualidade com que a gente busca, né, os nossos rótulos. Então, a pessoa que vier trabalhar conosco, além de, né, eu falei anteriormente, né, do caráter, do comprometimento, da resiliência que nós temos junto à nossa equipe, algo diferenciado, algo exclusivo, algo mais selecionado, que vai dar a ele, né, um grande diferencial, um grande know-how para ele poder também se posicionar juntamente ao mercado. Então, eu entendo que quem vier nos escolher é justamente por isso, né? Pela idoneidade que a gente trabalha, pela seriedade que a gente coloca no negócio e pela responsabilidade que a gente tem junto aos nossos clientes. E na sua opinião, por que você acha que os empresários pensam tanto no lucro momentâneo, no prolabore, e não pensam em construir um negócio a longo prazo? Tá? Porque será que é falta realmente de visão, de compreensão do que é equity, do que é construir negócios de valores? E não só pensando no produto, mas pensar no negócio. O CNPJ, ele como um negócio. Amanhã pode aparecer um investidor. Amanhã pode aparecer alguém querendo comprar a sua empresa por um negócio, por um valor enorme, de repente até ser o principal concorrente. E aí? Eu falo o seguinte, que em negócios a gente não deve ter amor. Paixão a gente tem em casa com a família. E você, Bruno, o que você pensa sobre isso? Olha, depende do negócio, tá? Me permita discordar. Mas, assim, realmente vinho é um amor, é uma paixão. Então, é igual a gente costuma brincar, né? Quem entra no mundo do vinho não consegue voltar, né? É uma coisa contínua. Nós pensamos um pouco diferente, né, do mercado. Eu e meu sócio, a gente não trabalha por dinheiro. Realmente, a gente trabalha para realmente trazer algo diferenciado, algo que vai agregar valor. Então, a gente tem 10 anos de mercado. Até hoje, a gente se consolidou, né, com mais pequena para poder realmente introduzir, né, os rótulos, ser conhecido, para depois a gente vir a pensar em algo nesse sentido. Mas, em contrapartida, nós temos hoje a empresa toda redondinha, sem débito nenhum, para justamente, caso venha a acontecer proposta, porque realmente somos empresários, né, somos negociadores, nós realmente temos algo para poder entregar para o mercado aquilo realmente que uma pessoa que venha querer adquirir a empresa, né, ou vem querer associar a nós, ele tem realmente todos, né, a documentação, toda a certificação, todo o processo bem redondinho da empresa. Muito bom. Ok, então você, pela sua paixão, né, pelo que a gente vê, a paixão pelo negócio, por aquilo que você faz, embora você não era o cara do vinho, mas se tornou o cara do vinho, né? Exatamente. Agora está tão apaixonado pelo vinho que pensa, poxa, não acho que não é qualquer dinheiro que vai fazer a gente desistir do vinho. Mas depois você pode fazer o vinho em outras dimensões. Quem sabe uma vinícola no futuro, né? E conta pra gente o que é que mais se orgulha assim nessa marca, para você ter ficado tão apaixonado assim com o vinho. O vinho é uma paixão natural, né? Mas a Ponteira do Van é a menina, né, dos olhos de ouro nossa, né, da nossa hoje, nosso grupo de empresas, porque nós entendemos que o vinho é uma coisa apaixonante, né? Não existe pessoas que tomam um vinho triste, né? Igual eu perguntei aqui, vamos abrir uma alma, né? Então, vinho é libertar almas. Então, a Ponteira do Van realmente, a gente tem todo esse cuidado, todo esse trabalho, porque realmente nós iniciamos ela do zero, né? Começamos ali uma vinícola, 2, 3. Hoje a gente trabalha com 6 países, 6 vinícolas diferentes, na qual a gente, né, cada vez vem buscando mais qualidade para poder agregar valor junto à Ponteira do Van e oferecer aos nossos clientes. E agora, Bruno, olhando para quem está nos assistindo, qual conselho de ouro você dá para o empreendedor que já empreende há muito tempo, para aquele que está começando ou que vai começar, para que tenha um negócio realmente com essa paixão, um negócio rentável, um negócio organizado, um negócio que traga liberdade e não prisão? Essa satisfação que você tem em empreender. Eu aprendi até com um amigo meu também, que grande sucesso, né? Que realmente é vestir a camisa da empresa. Então eu visto sempre a camisa da empresa. As pessoas até brincam, não, onde é que você vai? Você está com a camisa da empresa. Eu falei, sim, estou. Tenho muito orgulho disso. Resiliência, né? Resiliência, tenha foco, acredite em você, acredite no seu potencial e vá em frente. Não deixe com que as pessoas te desanime, te desestruture. Busque pessoas com energia positiva,
busque pessoas que venham agregar valor no seu dia a dia e que te tragam motivação para você implementar aquilo que você acredita que você quer desenvolver e que você realmente tenha foco. Então, a palavra resiliência, ela é fundamental para toda pessoa que queira empreender, toda pessoa que queira realmente montar o seu próprio negócio. E o que você diria para as pessoas do diferencial? Por que as pessoas deveriam escolher a sua empresa, o seu vinho, para comprar o seu vinho? Por que os restaurantes que compram os vinhos escolheriam a sua empresa? Qual que seria os 30 segundos, os 60 segundos que você poderia usar agora para você encher os olhos das pessoas e atrair todo dono de restaurante Brasil e mundo afora para comprar o seu vinho? Bom, as pessoas que buscam a Portela do Van podem ter certeza que elas buscam qualidade, buscam preço, buscam comprometimento, buscam elegância, pois nós trabalhamos com muito cuidado, buscamos realmente parceiros que tenham uma entrega significativa em cima das marcas que nós representamos, né, que nós importamos. Então, o intuito realmente é agregar valor naquilo que o nosso parceiro tem de melhor. Como nosso foco maior é restaurante, seria gastronomia. Então, nós queremos que o nosso cliente tenha uma experiência gastronômica e não simplesmente ele vai lá para poder simplesmente comer e beber. Então, o que a Portela do Van tem a oferecer aos nossos parceiros, aos nossos clientes, é qualidade, entrega e valor. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Sucesso para a Portela do Van. Muito obrigado, eu.